E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Obrigado aí por ficarem até quase 9 horas, né? Quando deve acabar a apresentação. Fico muito feliz em estar participando do evento, claro. Sei que tem muita gente que está interessada no sorteio também, né? Mas não se preocupem, eu vou fazer uma apresentação, vou tentar fazer uma apresentação leve, tranquila, para que vocês possam curtir, aprender um pouquinho. E ao final aqui eu vou fazer o sorteio do nosso brinde. Para quem se inscreveu ali vai poder, de repente, levar agora para casa já esse brinquedo. Bom, eu vou fazer uma apresentação focada basicamente no que a gente está vendo como risco digital, quais são os próximos passos relacionados ao risco digital. Mas para poder fazer essa apresentação, eu gosto sempre de fazer um histórico e buscar um pouco do passado, porque eu estou vendo que tem muita gente jovem aí, e quem é muito jovem não pegou todas as fases da segurança, né, da informação, enfim, do risco cibernético. Então, eu vou contar um pouquinho e aí vocês vão ficar por dentro do passado, porque a única forma de se proteger contra aquilo que vai acontecer é estudando o passado, tá? Então, vamos falar um pouquinho retrospectiva lá. Anos 90, né? Talvez muitos de vocês não tenham nascido ainda, não tivessem nascido nos anos 90. As empresas ainda tinham os computadores desconectados da internet, e nessa época as empresas temiam muito o vírus de computador. Foi uma década em que as empresas realmente se preocupavam muito com infecções de computador, etc. É bem interessante, talvez, para quem não viveu essa época, né? Mas era tão diferente o mundo que a gente vivia, e as pessoas conheciam tão pouco de computação, que eu lembro de ouvir pessoas falando assim que tinham medo de chegar perto de um computador infectado e pegar alguma doença, né? Ou de fechar a janela no inverno para o computador não pegar um vírus. Então, são coisas até parecem brincadeira, mas são reais também. E tem uma história também que eu acho que poucos aqui devem ter presenciado. No Jornal Nacional, nos anos 90, o apresentador ele falava: hoje é o dia do vírus sexta-feira 13, ou do vírus Madonna, não liguem os seus computadores. E todo mundo morria de medo, tá? Que bom se tivesse continuado assim, né? Porque o mundo evoluiu e hoje o perímetro do ataque aumentou bastante. Então, nós vamos aí para os anos 2000 e a internet começou a escalar numa velocidade muito grande. As empresas começaram a entrar no mundo digital e nessa entrada, muitas empresas fizeram isso de uma forma totalmente sem preparo. E isso acabou gerando uma série de exposições. E também, ano 2000, faz quase 20 anos, vamos colocar assim, era muito fácil de invadir um sistema. As vulnerabilidades eram as mais triviais, geralmente associadas a servidor de web. Então, eu conseguia remoto acessar e foi muito fácil por muito tempo. E as empresas se preocuparam muito em proteger os seus sistemas. Foi bem interessante porque, principalmente os grandes bancos, as empresas maiores, gastaram muito dinheiro em proteger o perímetro. Então, vamos fazer uma analogia aqui, vamos fazer uma reflexão. Antes, era muito ligado ao endpoint, que era o usuário, né? O vírus está ligado ao computador. Aí depois foi para o perímetro. E aí vem os dias de hoje. Então, o que está acontecendo hoje? Hoje mudou o paradigma do risco, né? Que eu vou aprofundar com vocês aqui nessa nossa apresentação. Acontece que as empresas investiram muito em segurança do perímetro para dentro. E, ao mesmo tempo, ocorreu uma mudança de paradigma, que é a transformação digital, que é hoje uma buzzword, aí todo mundo está falando muito, mas que, no fundo, as empresas perceberam que é muito mais rápido capturar clientes do meio digital, transacionar valores, entregar serviços. E vocês devem saber isso, porque todo mundo aqui tem uma conta digital, ou um cartão digital, ou prefere falar por chat, ou prefere consumir um serviço pela internet, né? É muito mais fácil, muito mais barato para a empresa. Só que essa transformação digital, ela traz uma série de implicações. E aí vem a questão do risco digital. Então, a gente está falando basicamente de uma categoria de risco nova. O risco digital é aquela visão de que o risco ele acontece fora do perímetro da empresa, tá? Isso é bem recente, aí, quem trabalha com segurança ou quem está entrando nessa área, saber que, de fato, hoje existe uma ameaça muito grande fora do perímetro.
Isso não é monitorado, não é visto pela maioria das empresas. Eu gosto de dar um exemplo também, porque quando a gente fica muito bit byte, né, fica difícil de falar com o negócio e entender. E tem uma crise meio que de identidade de quem trabalha com segurança, que é não se ver integrado com o negócio. Aí o pessoal fica falando assim, pô, segurança é uma área que é uma despesa dentro da empresa, enfim. Mas eu acho que não, tá? E aí eu trago um exemplo aqui para vocês da importância que tem a segurança num processo que hoje é conhecido, aí todo mundo fala bastante, que é a jornada do consumidor, ou a jornada do cliente. E essa jornada do cliente, ela se transformou numa jornada digital. Então, o que significa isso? Que vocês todos aí, jovens, né, quando consomem algum serviço ou quando desejam consumir um serviço ou um produto, vocês imediatamente entram na internet para procurar algo que resolva o problema que vocês têm. Tá? A partir desse momento, vocês já começam a ser bombardeados por propaganda de pessoas que vendem esses serviços. E o que essas pessoas ou empresas querem fazer? Eles querem jogar vocês dentro de uma jornada digital. Eles querem que vocês acessem o site, que vocês consumam conteúdo, que vocês deixem um e-mail lá, que vocês baixem um aplicativo, que vocês criem uma conta free para começar a se relacionar com vocês. Tá? E isso é algo que está acontecendo no mundo todo, no Brasil. Obviamente, o Brasil demora um pouco mais, mas hoje a gente tem um efeito bem interessante no Brasil das empresas realmente estão se transformando em empresas digitais. Olha os bancos, né? Até aqui a gente tem vários bancos digitais. Isso é impensável há 5 anos atrás, 10 anos atrás. Só que ao mesmo tempo que as empresas elas estão indo para o digital com muita força e fazendo isso talvez não da melhor forma possível, isso faz com que a superfície de ataque ela aumente muito e de uma forma meio que caótica. Então, antigamente, pegar empresas assim que tinham lá a página na web, passaram a ter a página, o aplicativo, uma landing page, o anúncio, etc. Uma empresa hoje, média, ela chega a ter 20, 30 touchpoints digitais, que são pontos de contato com o consumidor. E esses pontos, muitas vezes, não são mapeados adequadamente. Tá? Mas ele pergunta assim, tá, Fábio, o que isso aí tem a ver com segurança? Né? Eu estou aqui, evento de segurança, tem muito a ver. Porque essa é a última fronteira e é onde estão acontecendo a maioria dos ataques. Os ataques acontecem onde está o consumidor. E acontecem coisas assim. Então, esse aqui é um post que está no Facebook da Macy's. A Macy's é uma empresa de varejo nos Estados Unidos. E aí a pessoa escreveu assim, recebi um e-mail informando que minha conta foi bloqueada e um link para resetar minha senha. Só tem um problema, eu não tenho conta, não tenho a conta na Macy's, né? Eu não tenho cartão de crédito, então eu não vou clicar, porque deve ser um e-mail não solicitado e tudo mais. E o que é interessante é que nas respostas, uma pessoa coloca assim, tá, e aí, Macy's, essa página é verdadeira, esse e-mail é verdadeiro ou é falso? Então isso mostra que nessa ânsia que as empresas tiveram de irem para o digital, de criar perfil, os criminosos viram assim, não, peraí, tem uma oportunidade aí. Vamos começar a ocupar esse espaço e vamos gerar situações que a gente possa obter dados ou até próprio estelionato contra os usuários, contra os clientes. Quem aqui não recebeu já um e-mail de troque sua senha ou alguma promoção agora no Black Friday de uma TV de 4K por 200, 300 reais, né? Isso é impossível, né? Um preço desses. É óbvio que tem um estelionato por trás. E aí eu costumo fazer uma analogia, e aí para finalizar a gente entrar nas ameaças digitais, que é a visão assim, as empresas se protegeram. Então eu gosto de trabalhar muito com a analogia daquele castelo feudal antigo que eles têm os muros altos, e diz assim, ninguém entra aqui. E de fato ninguém entra, né? Mas o criminoso ele falou assim, cara, eu não preciso entrar, porque essa turma tem que sair alguma hora. E o consumidor vai precisar interagir com a empresa. Então hoje, hacker que profissional, o cara não está mais querendo invadir sistema, ele está querendo pegar e tomar vantagem no consumidor. Ele quer criar uma página para enganar o consumidor. E é assim que hoje os maiores golpes que geram centenas de milhares de reais de lucro todo mês acabam acontecendo. Para contar um caso para vocês que é interessante de uma empresa dessas e eu não quero dar ideia para ninguém, tá? Por favor.
Mas uma empresa dessas de motorista, né? Não posso citar o nome aqui, mas eles tinham um modelo que eles pagavam R$ 200 para cada indicação de motorista. Então, você indicava um motorista, você era motorista, indicava, ganhava R$ 200. Legal. Aí uma pessoa teve uma ideia e criou uma página falsa de recebimento de indicação de motorista e patrocinou no Google Ads. E todo mundo que ia indicar um motorista escrevia no Google, como indicar um motorista para a empresa tal. E aí vinha o primeiro link. As pessoas clicavam, indicavam por aquele link, e aí o criminoso, que na verdade nem sei se é criminoso, mas é um cara muito esperto, ele indicava, e ele fazia 1.000 indicações por semana. Ele estava ganhando R$ 200 mil por semana. E quando foram atrás falar assim, pô, tá fazendo isso? Não, eu não estou fazendo nada de errado. As pessoas estão me dando informação e eu estou indicando. Tá? Então, para mostrar como esse tipo de golpe gera muito mais dinheiro e efeito financeiro mesmo do que os antigos de invasão e tudo mais. E aí, nessa confusão, né, por tanto efeito de domínio falso, página falsa e tudo mais, a jornada do consumidor, que era para ser um negócio smooth, né, que ele entrava na jornada, consumia o conteúdo, etc., como era antigamente, acabou se transformando o cara ficar fugindo de bomba. Hoje, se você procura por uma marca conhecida no Google, vai aparecer uma propaganda falsa que vai tentar te mandar para um site falso. Se você entrar no Facebook e procurar por um perfil oficial, você vai ver outros 30 perfis que não são oficiais. Então, assim, está um ambiente realmente caótico e isso é efeito de que as empresas não conseguem monitorar algo que está fora do perímetro. Elas têm muita dificuldade em fazer isso. Bom, então comentando com vocês que os criminosos eles querem tomar vantagem desse ambiente externo, isso criou uma categoria nova chamada risco digital. É bastante novo, esse nome risco digital ele foi cunhado em 2017 por um instituto de pesquisa americano, e a definição é de que o risco digital é todo o risco que provém da transformação digital e é um risco que necessariamente ele ocorre fora do perímetro da empresa. Tá? Então, para vocês, eu acho que é interessante avaliar. E aí vamos falar um pouquinho de alguns, eu vou explicar para vocês os que estão acontecendo hoje, que são em grande volume, e depois eu vou mostrar alguns que são bem pitorescos e que a gente, de certa forma, assim, está antecipando, a gente está vendo que tem tecnologia suficiente para gerar esses riscos, né? Então, o primeiro, que acho que praticamente todo mundo já deve ter recebido um e-mail aí de phishing, né? O phishing é um e-mail que é uma página falsa que geralmente é encaminhada por e-mail ou por SMS, você clicou ali e o que acontece? Você é encaminhado para um site falso que tenta capturar sua credencial. O Brasil, não sei se vocês sabem, é um dos países do mundo que tem o maior número de phishings, então é um bom ponto aí para vocês tomarem cuidado, não só para banco, mas para empresa de Bitcoin, para comércio, para companhia aérea, o volume é bem grande mesmo. O segundo, perfil falso em rede social, esse acaba sendo um risco que também no Brasil tem uma relevância bastante significativa, porque no Brasil as pessoas usam muito as redes sociais e confiam muito nas redes sociais. Então, se você procurar a sua empresa favorita, você vai encontrar diversos perfis falsos e muitas vezes tentando tirar alguma informação de você ou oferecendo uma venda ou algo do tipo. O terceiro é o cupom falso, e não é muito comum no Brasil, né? Diferente dos Estados Unidos, o pessoal usa mais cupom, mas aqui a gente já viu vários casos de tentativa de oferta de cupom, que na verdade é só para roubar informação, e o brasileiro é bem interessante, assim, porque o brasileiro, diferente de outros povos, é um povo que confia muito, né? E é um povo também que não dá muita importância, às vezes, para o dado. Então, fizeram um estudo há um tempo atrás, e ofereceram dinheiro para as pessoas em troca de todas as suas informações. E descobriram que por R$50 as pessoas dão todas as suas informações, né? Então, para vocês terem uma ideia, na Deep Web, dependendo do tipo de informação, uma informação completa de uma pessoa que tem um score acima de 800 no Serasa chega a valer R$100. Né? Então, pô, tem valor a informação. O nome de vocês, o nome da mãe de vocês, o CPF,
tomem cuidado, né? Não é à toa que está vindo a lei aí para tentar proteger a população. Tem um outro golpe aí para quem é jovem, está entrando no mercado de trabalho, que é bem importante também, que é a vaga falsa de emprego. Para mim, é um dos piores, mais perversos que tem, porque ele pega justamente as pessoas que estão procurando emprego. Então, quem aqui não recebeu já uma vaga num grupo da família lá no WhatsApp, né? Fala, olha, meu filho, olha essa vaga aqui, estão oferecendo X mil reais para fazer, sabe, o emprego dos sonhos, né? Como é que funciona esse golpe? A pessoa clica no link, aí ela participa de um processo seletivo que é encaminhado para um lugar físico. Aqui em São Paulo tem uns 3 ou 4 lugares. Aí você chega lá, é recebido por uma pessoa, você faz uma avaliação, você passa e você tem que comprar o uniforme e pagar o exame médico, que custa mais ou menos uns 600 reais. Tá? Então, mais um golpe que tem gerado assim um volume de pessoas, porque ainda mais com o desemprego que a gente tem no Brasil, né? Então tem que monitorar. Aplicativo falso também, para quem usa Android aí e gosta de baixar APK, é muito comum ter APK vampiro, que está, na verdade, capturando os dados de vocês. Então, às vezes o cara quer baixar um aplicativo que não tem disponível no Brasil, ou a conta, enfim, não tem o cartão de crédito, sei lá. Tomem muito cuidado, só baixem de lojas oficiais, porque é uma forma de obter dados e vai acabar saindo caro para vocês. Tem um outro golpe que é o empréstimo falso também. Espero que ninguém aqui tenha caído nesse golpe. Muito parecido com o da vaga falsa. Ele oferece aquele tipo de empréstimo que nem pai dá para filho, sabe? Os juros, é o cara que está negativado, todo ferrado e consegue um empréstimo por 0,5% ao mês. Aí ele aplica, é aprovado e ele precisa pagar uma taxa para cadastral que é mais ou menos R$ 150. Então, é um golpe que vocês podem pensar assim, poxa, mas será que isso existe? Não, só existe como milhares de pessoas caem nesse tipo de golpe todo mês. Mas como é que esses caras conseguem fazer a pessoa clicar no link lá ou se interessar e botar as informações? Normalmente eles usam marcas conhecidas, marcas de bancos, marcas de empresas financeiras. Então, assim, não saiam acreditando em tudo que vocês veem, né? Porque tem muito estelionato. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente está vendo, que está vindo aí uma onda de novos golpes, né? Eu nem vou entrar nesses de WhatsApp, porque vocês já vêm, já estão saindo, já estão modernizando. Eu vou falar sobre, são 4 que estão chamando muito atenção, e eles estão assim, a gente tem uma área de pesquisa dentro da Axur, e a nossa área de pesquisa, a gente sempre fica tentando antecipar o que está rolando, o que potencialmente pode ser um novo golpe, o que já existe tecnologia, porque a gente tenta simular esses golpes para descobrir como nós vamos criar tecnologia para proteger as empresas que são os nossos clientes desse tipo de situação, tá? O primeiro deles, opa, não está na ordem aqui, tá? Mas eu vou passar por todos. Então, vou falar sobre o sound squaring. Bom, vocês já devem ter ouvido falar sobre empresas que se preocupam em monitorar seus domínios, porque os estelionatários criam domínios e nos domínios eles colocam erros de ortografia que comumente as pessoas fazem ao digitar e caem numa página falsa. Então pega Apple, né? A tecla S e a A estão muito próximas no teclado. O cara está escrevendo rápido, ao invés de escrever Apple, escreve Apple, né? Com S ao invés de o A. E entra numa página falsa. E nem se dá conta. Isso é coisa do passado, tá? Isso tem assim nos bancos aqui no Brasil, tem a rodo. Quando saíram os domínios Unicode, que é aqueles domínios que tu consegue usar acento no domínio, não sei se vocês sabem, mas já pode registrar domínio com acento. Os hackers descobriram que eles poderiam criar domínios com letras que chamam homoglifos, que são muito parecidas com as letras, por exemplo, do alfabeto latino, tem o A, mas no alfabeto cirílico tem um outro A que não é o A. Então, se você escrever Apple, cujo A é do alfabeto cirílico, e botar isso num browser, você vai estar lendo Apple, mas vai estar indo para outro site. Tá? Então, isso foi a segunda geração. O que a gente está percebendo agora que é uma ameaça iminente? É os homófonos. Né? Eu não sei se alguém já ouviu falar de um homófono, né? Mas, por exemplo, sexta,
é um homófono, pode ser sexta-feira ou pode ser uma sexta. E assim, na língua portuguesa, existem centenas de homófonos. E o homófono, por que ele é tão importante? Porque o Brasil é um país muito grande, vários sotaques, né? Vocês já devem ter percebido pelo meu que eu sou do Sul, né? Mas tem sotaque para tudo que é gosto no Brasil. E o brasileiro, ele fala as palavras de uma forma, assim, ninguém fala Gabriel, as pessoas falam Gabriel. Se falar Gabriel é com U, não é com L, né? E aí, olhando essa tendência dos assistentes de voz, eles estão aumentando, assim, um absurdo, né? Então, 27% das empresas, das pessoas buscam informação ou interagem com aplicativos por voz. Em 2022 vai ser 55%. Talvez nem todo mundo aqui já use falar com a Alexa, Cortana, com a Siri, etc. Mas isso vai fazer parte da nossa vida. Qual é a janela de vulnerabilidade que os hackers viram? De criar aplicativos ou sites que sejam muito parecidos com a forma falada e dessa maneira levar as pessoas para um site falso. Então você vai entrar lá falar com a Alexa, Alexa, please install and open 8bank. 8bank pode ser ApeBank, entendeu? E aí você está baixando um aplicativo que não é o aplicativo verdadeiro. E aí como é que vai saber se a pronúncia do inglês, do indiano, do brasileiro, ou até a nossa no português? Nós já testamos em laboratório com os assistentes de voz e a gente já viu que funciona. Então, é só começar a aparecer nos próximos anos. O segundo, eu coloquei lá na primeira página, Deep Scam, né? O pessoal falou, não, é scam, não, é scam, porque scam é golpe, né? Que é esse é um golpe que vocês vão ouvir falar muito nos próximos tempos, que é basicamente tomar vantagem da tecnologia usada para gerar o deepfake. O que é o deepfake? É o deep learning para gerar fake news. Na eleição americana do Trump, agora teve muito caso, ficou bem famoso, etc. Também com a vingança pornô que estava rolando aí, que o pessoal botava rosto de meninas em atriz pornô para tentar extorquir as pessoas, porque fica muito perfeito, né? Não sei se vocês acompanharam, mas agora em setembro, se não me engano, foi lançado na China um aplicativo chamado Zao, se não me engano, né? Só está disponível para a loja chinesa, então vai ser difícil de baixar, só com VPN e tudo mais. Mas que você consegue em 8 segundos, com 3 imagens de uma pessoa, gerar um vídeo perfeito da pessoa falando o que você quiser. Pode mudar a voz, pode mudar a imagem, tá? O que vai começar a acontecer? Principalmente para esses golpes, que são os golpes que tentam extorquir, sem o conhecimento, executivos ou assessores de executivos se fazendo passar por uma pessoa e pedindo dinheiro. Hoje a gente está vendo no WhatsApp o pessoal fazendo o golpezinho lá, entra no WhatsApp e diz, estou precisando de dinheiro, etc. Tu imagina que isso vai migrar para vídeo. Então é alguém mandando um vídeo, assim, dizendo, mãe, estou aqui, estou com um problema, me manda dinheiro que senão eu vou, sei lá, tem que pagar alguma coisa, etc. Usando fotos das pessoas das redes sociais e gerando esse tipo de ataque. Então, isso é algo muito relevante. E o mais difícil é que, como usa Deep Learning, a gente já conseguiu simular e simulou e funciona mesmo, mas tu cria uma tecnologia para proteger e alguém vai criar uma tecnologia mais sofisticada para conseguir desconstruir a forma de detectar. Então, vai ser uma corrida difícil, tá? Tudo que está ligado a Deep Learning e imagem vai ser sempre muito complicado. O terceiro ponto, também super relevante, é com o crescimento dos chatbots. Hoje todo mundo quer interagir com um chatbot. Não sei se vocês sabem, mas o Facebook tem mais de 300 mil chatbots já operando dentro do Facebook. Então, quando conversa com loja, quando conversa com o banco, já está falando via chatbot. E tem uma tendência também que 90% da interação com os bancos em 2022 vai ser via chatbot. O que a gente está começando a perceber? Um interesse muito grande, principalmente na Deep Web, na Dark Web, dos criminosos em entender técnicas de como programar chatbots para poder ter um canal para tentar roubar informações e enganar pessoas que operem 24 horas por dia. Então, é mais ou menos o equivalente a dizer que eles estão querendo escalar a fraude.
Não precisa ter mais alguém, né? Porque hoje, se vocês entrarem num golpe, vocês vão ver que está falando lá no WhatsApp, está falando com alguém do outro lado, geralmente um presidiário que está conversando com vocês, normalmente é. O pessoal já está indo para o chatbot. E o que nós estamos fazendo? Usando processamentos de linguagem natural, NLP, a gente está criando bots que conversam com bots para tentar descobrir se aquele bot é verdadeiro ou é falso. Então, a gente está criando robôs que ficam na internet puxando papo com tudo que é chatbot que ele encontra, perguntando, tudo bem, tem... Sabe, não exatamente assim, né? Mas ele começa a entrar nas opções e descobrir se ele está tentando obter alguma informação, se ele se apresenta como se fosse alguma marca. A gente encontrou já um em operação por um banco brasileiro. Então, já tem gente realmente fazendo, né? Não estava em operação assim exatamente angariando pessoas, mas o robozinho conseguiu descobrir. Então, foi bem interessante. E o último caso que a gente está vendo que está tendo um crescimento também bastante expressivo, isso não necessariamente é um risco digital, mas é uma situação que está facilitando muito o criminoso digital, que é basicamente o seguinte: quando eu falo em risco digital, como eu falei, é tudo que acontece fora do perímetro. Então, para esse cara poder hospedar uma página falsa, ou hospedar um malware, ou, sei lá, criar um fórum que ele vai ensinar a fazer algum golpe contra uma empresa, ele tem que achar um lugar onde ele consiga colocar esse conteúdo e ele tenha certeza que esse conteúdo não vai ser removido, né? E não é fácil. Então, se vocês tentarem colocar uma página falsa no ar, vocês vão ver que o pessoal tira rápido, detecta, etc. E aí começaram a surgir na Ásia os hosts, né, os provedores, os ISPs, chamado Bulletproof. Então, teve o primeiro que foi na Rússia, que foi o Russian Business Network. E aí o governo quebrou esse provedor que hospedava pedofilia, hospedava página de terrorista, etc. Mas o que os caras perceberam é que dá muito dinheiro hospedar para conteúdo que ninguém quer hospedar. E aí foi criado um que ficou muito famoso, que é o Cyberbunker, né? Esse estava operando agora até setembro, e a gente estava monitorando, inclusive sendo usado por atores aqui do Brasil. Então, o pessoal estava contratando servidores dentro do Cyberbunker com a garantia de que não interessa o conteúdo, não ia sair do ar. Então, às vezes, para conseguir bloquear o acesso, tinha que pedir para a operadora para bloquear, para não deixar sair para aquele IP, porque o pessoal tinha a garantia de que não interessava quem, não ia sair. Isso é tão pitoresco assim que, no último caso, a gente, para fazer contato com os ISTM, que era um desses bunkers, né? E até, inclusive, é interessante, se vocês buscarem na internet a história desses caras, eles compraram um bunker de verdade da OTAN, militar, e ali eles fizeram tipo um abrigo antibomba, assim, sabe? E ali estavam os servidores, então eles hospedavam mesmo com a garantia. A gente conseguiu chegar até um dos donos. E aí, quando a gente estava falando com o pessoal para tentar nos ajudar a remover o conteúdo e, enfim, né, entender melhor a situação, o governo alemão foi lá e tirou do ar. Aí a polícia foi, 600 policiais conseguiram tirar. Só que a gente está vendo um movimento muito grande do surgimento de novos bunkers. E isso vai gerar um problema muito grande, porque, obviamente, vai ficar muito difícil de remover o conteúdo. Tá? Bom, então, sei que muita gente está interessada aí já nos finalmente, né? 9 horas quase da noite, tem mais uns minutos de apresentação. Eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente faz, então. O que nós fazemos, né, a Axur? A Axur é uma empresa que criou uma tecnologia chamada Axur One, né, que está na minha camisa aqui, é uma plataforma. Nós monitoramos toda a internet. A gente monitora não só web superficial, deep dark web, nós processamos bilhões de informações, a gente processa bilhões de e-mails, bilhões de URLs, imagem, vídeo, anúncio, onde quer que esteja, a gente está monitorando, e nós tentamos identificar sinais de coisas ruins. Qual é o nosso objetivo? Primeiro, é tornar a internet um lugar mais seguro. A gente sabe que quando a gente tira uma propaganda falsa ou uma vaga de emprego falsa, a gente está protegendo a sociedade da informação. E isso é um propósito bem importante, a gente quer proteger as pessoas. E o segundo é que nós queremos tornar a experiência de vocês com as marcas que vocês querem consumir
melhor e mais segura. Então, ao remover um perfil falso no Facebook, no Twitter, a gente está ajudando não só as marcas, mas a vocês também, que vocês tenham essa experiência mais tranquila. Tá? E a gente faz isso como? Nós usamos robôs espalhados pela internet, robôs espertos, né? E processamos a informação usando, como eu disse, visão computacional, machine learning, NLP, porque é impossível uma pessoa processar esse volume. Então, a gente tem que ter muita automação e muita tecnologia. E também, como eu comentei, hoje o usuário, ainda que a gente está quase chegando em 2020, né, a gente não pode achar que o usuário ele é capaz de se proteger. Né? Então, eu trouxe um exemplo aqui que parece uma piada, mas é verdade, de uma pessoa desses estelionatários, eu acho que o cara mais preguiçoso que eu já vi. Ele falou, não vou fazer golpe, nada, cara, vou botar no Facebook lá que eu vou customizar cartão de crédito com Avengers e vou ver se alguém cai. E várias pessoas caíram. Então, ele prometia a customização e as pessoas colocavam os dados todos e aí ele usava o dado para gerar algum tipo de vantagem. Então, não dá para subestimar a inocência do ser humano, né? É uma coisa... Teve um outro golpe agora que a gente viu também que foi bem interessante, que foi focado em crianças. Eu vi que tem algumas crianças aí que ele dizia assim, se você quiser fazer parte da turma da Mônica, tire a foto do cartão de crédito do seu pai e mande para nós. Né? E as crianças tiravam a fotinho e mandavam. Então, tem que cuidar, né? Até com criança. O problema só aumenta. Então, esses são os dados. A gente tem um relatório que a gente lança todo trimestre, mas quando tem datas, assim, Dia das Mães, Black Friday, a fraude vai lá para cima, página falsa, perfil falso, cresce muito. E a gente tem um blog que é bem interessante, onde nós colocamos conteúdo, a gente toma cuidado para não ser comercial, é conteúdo de qualidade mesmo, onde a gente está falando o que está acontecendo. A gente é muito focado na nossa geografia aqui em Brasil, América Latina. Então, a gente mostra para vocês quais são as tendências, riscos novos, golpes novos. E se vocês, por alguma razão, receberem algo que seja suspeito, nos manda, que a gente avalia, devolve. Tá? Nós nos interessamos muito em ajudar as pessoas, inclusive situações assim que nem envolvem a marca de uma empresa, pode não ser nosso cliente, mas se a gente achar que tem um potencial destrutivo muito grande, a gente vai atuar sem cobrar nada, para ajudar as pessoas e para tentar tornar a internet um lugar mais seguro. Nós temos um site que é bem interessante, não sei se alguém aqui já acessou. Alguém aqui já acessou? Levanta a mão. Que nós capturamos credenciais vazadas na internet. Então, nós temos nos nossos robôs, a gente fica monitorando Deep, Dark Web, Web Superficial, e a gente tenta encontrar combinações que são e-mail e senha. Tá? Então, a gente usa um algoritmo lá que pegou um e-mail, vê se tem uma senha ou algo que pode ser uma senha, joga numa base. Hoje a nossa base tem 9 bilhões de combinações. Se o planeta tem 7,5 bilhões de pessoas, a gente tem mais logins e senhas do que pessoas. Obviamente que tem mais pessoas com e-mails diferentes e tal. O que a gente faz? A gente criou esse site para que vocês possam consultar, vocês podem entrar agora e ver se nós temos alguma senha de vocês. Tá? Para que serve isso? Pode ser uma senha antiga lá do Dropbox que vazou, do Yahoo que vazou, ou até algumas mais recentes agora. A gente colocou uma base com 90 milhões de senhas vazadas do MyHeritage. A gente tem do Estante Virtual que vazou também, acho que 3 ou 4 milhões de senhas, para que vocês vejam se a senha de vocês está lá e nunca mais usem aquela senha, porque aquela senha já é conhecida. Tá? Então, é muito usado isso pelos hackers, eles tentam entrar em sistemas usando senhas que foram vazadas. E é isso, pessoal.